Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Rayane, né? Mulher, sou negra, sou graduanda no curso de teatro na Universidade Federal do Acre e estou aqui hoje para falar um pouquinho da pessoa negra na sociedade, né? Falar um pouco do seu lugar de fala a partir das suas vivências, a partir daquilo que a gente vive no mundo atual, no mundo contemporâneo. E eu quero começar essa aula falando um pouco da minha experiência como negra nessa sociedade, como artista, né, neste campo, nesse ambiente. E eu queria relatar um momento que foi crucial na minha vida quando eu me descobri no mundo artístico, né? E passei a desconstruir aquilo que a sociedade tinha imposto quanto ao tom da minha pele, quanto à minha ancestralidade. Tudo começou quando eu fui participar de um projeto escolar comum no ensino regular da escola. E daí valia nota, né? Final de ano, aqueles projetos comuns de final de ano. E duas colegas resolveram fazer uma apresentação voltada para o segmento dança. E daí eu resolvi participar, escolhi, né, participar daquele projeto por eu ter afinidade com a dança no segmento da arte. Eu sou voltada para dança, para o movimento corporal. E até então tudo bem, a gente fez todo o projeto acontecer, tudo, e na reta final a gente tinha que apresentar para os professores de linha do projeto, para que eles pudessem dar um feedback do que seria aquilo que a gente ia apresentar no final, né? Ajudar de forma bem complexa, né? Eu diria assim, para que o resultado fosse bom para apresentar para a escola e até mesmo para o público, que era um projeto aberto. E foi aí que acabou surgindo questionamentos, né? Porque de forma despercebida a gente tinha feito um mix de músicas voltada para a negritude. E na linha de frente desse projeto, quem estavam eram duas pessoas brancas. E lembro-me bem que tinha eu e uma outra pessoa com características marcantes da sociedade negra, mesmo que na época eu ainda usasse cabelo liso, mas as cores, os traços e tudo mais. E eu era muito tímida, então eu sempre busquei me esconder, e foi nesse feedback dos professores que eles conseguiram me ver, né? Eu e a outra pessoa. E então eles levantaram esses questionamentos sobre o porquê da marca da negritude tá escondida e a sociedade branca tá em evidência, porque as duas pessoas que estavam à frente do projeto, que montaram a coreografia, fizeram a seleção de músicas, eram duas pessoas brancas, duas pessoas de traços brancos, né? E daí surgiu toda uma confusão. Eu busquei não me envolver na confusão entre a linha de professores e as duas pessoas que estavam à frente do projeto, né, da apresentação. E até que com muito esforço, né, a gente veio para frente, eu e outra pessoa, ficamos mais evidente, e mesmo assim a gente não conseguiu o nosso lugar naquela apresentação. A gente estava ali, mas ainda assim as duas pessoas estavam em evidência. Lembro-me bem que o único momento em que eu entrei em evidência 100% foi no final da apresentação, que a gente levantava a bandeira da África juntamente com a bandeira do Brasil. E daí eu tive destaque, né? E a partir de então,
Mesmo eu não tendo entrado na discussão de forma direta, eu fiz os meus questionamentos, né, sobre o meu lugar, né, em que lugar eu estava, em que sociedade eu pertencia. E veio a repressão, né? A primeiro momento ela vem para tentar te derrubar, mas eu usei como escada, na verdade, que foi quando eu tive o meu segundo choque de realidade, né? De quem eu sou, da minha cor, dos meus passados, dos meus princípios. E a partir daí foi quando eu me despertei, tanto como negra, como artista nesta sociedade, né? E a partir de então eu deixo para vocês várias indagações, né? Para vocês se perguntarem quem são vocês nessa sociedade, né? Quem somos nós, né? Eu falando como negra, nessa sociedade onde a branquitude prevalece. E que mesmo que tenha vários direitos, mesmo que a gente seja amparada por lei, a gente sabe, tem conhecimento que a sociedade sempre dá os seus deslizes e não é bem assim, né? Não é da forma que a gente imagina. E tomando como partida, eu queria aqui falar um pouco de um manual que eu tomei como referência para essa aula, que é da Djamila Ribeiro, né? E ela começa falando nesse manual uma história que acho que todo mundo já teve acesso na escola, de forma bem vazia, mas que a gente tem esse conhecimento, que é sobre a escravidão, que desde muito nova, desde criança, a gente tem esse contato com essa história. Mas o ensino regular apenas diz que a população negra foi escravizada e ponto. É isso. Como se a gente tivesse que se sujeitar a aceitar isso, né? Ela comenta também sobre a escravidão, né? De um negro na antiguidade ter sido visto como mercadoria. Só que não é uma mercadoria cara, não é uma mercadoria industrializada, é uma mercadoria barata, uma mercadoria sem valor. E que sim, somente a sociedade branca era beneficiada. Relatos que a gente vê até hoje, que mesmo dizendo que todos os direitos são iguais, sabemos que a cor da sua pele sempre vai pesar em algo benéfico, né? E eu lendo para dar essa aula, relatos, né, da antiguidade ainda, no passado, e até falando sobre direito, e que mesmo que a Constituição de 1824, se eu não me engano, dando direito a todos de estudar, de ter acesso à escola, ainda assim o governo privava as pessoas negras de terem conhecimento, de terem estudo. E isso acabou criando um déficit, porque hoje a gente carrega esse peso e mesmo que a gente não queira, ainda assim é uma luta. E mesmo que a gente lute, ainda existem pessoas com pensamentos precários, ainda que existam pessoas negras no mais alto patamar da sociedade, ainda assim enfrentamos dificuldade quanto ao estudar, né? E daí vem todo um questionamento que
toda uma indagação que ela faz. E a gente pode levar para si, porque muitas vezes a gente abre a boca para dizer que nós não somos racistas, mas acreditamos que as nossas atitudes são antirracistas, mas a gente deve se questionar o que você está fazendo para acabar com o racismo, o que eu estou fazendo para acabar com o racismo na sociedade. E a partir disso, a gente vê que a luta é muito além do que a gente imagina, né? Ela ressalta também que a gente fala, assim, da nossa luta racista, da nossa luta em que as pessoas colocam o tom da pele como algo mais importante e esquecem o caráter, esquecem outras características humanas, né? Sabemos que no Brasil as pessoas julgam pela cor da sua pele, não pelo seu caráter, pela sua humildade, pelo ser humano que você é. Isso não acontece só, na verdade, com o homem, com a mulher negra. Isso acontece com outras pessoas homossexuais, pessoas que escolhem religiões que a sociedade acredita que não está dentro do padrão que ela impõe, né? Então é algo mais envolvente. E nesse manual, a Djamila, ela procura causar mesmo esse tipo de reflexão, ela procura fazer com que a gente se questione, a gente se observe e a partir desses questionamentos, dessas observações, a gente mude nossas atitudes quanto ao que estamos vivendo, né? Porque apesar de ser algo bem antigo, é algo que já vem de muito tempo atrás e que tenha bastante evolução, né, em todos os sentidos, seja o judiciário, seja pessoas com mentes abertas, que graças à universidade tem feito um papel muito bom em relação a isso, abrir mentes, abrir novos olhares. A gente ainda sofre muito com isso, né? E a gente sabe que sempre vai existir. Tomamos apenas uma dose de esperança de que um dia acabe, sim, mas sempre haverá o privilégio, né, das pessoas brancas, haverá sempre esse privilégio e, e, e é isso, que a gente possa parar e se perceber, né, tirar aquele racismo interno que muitas vezes a gente acredita que não está tendo atitudes assim, mas de forma despercebida a gente acaba agindo de forma racista e ainda assim tenta justificar essa atitude, né? Porque acreditamos que é uma bandeira que a sociedade levanta e é uma bandeira igualitária. E não é assim. Aquilo que me fere dos meus traços me fere pode não ferir uma outra pessoa negra, e aquilo que fere a outra pessoa já pode não me ferir. Então eu acredito que o cuidado é sempre bom, essa ressalva é sempre bom, acredito sim, que deve estar sempre sendo lembrado a guerra que a pessoa negra enfrenta na sociedade e sempre enfrentou, mesmo que hoje já haja uma grande evolução mental, mesmo que já haja uma grande reflexão e atitudes diferentes. E então ela menciona até
a gente pegar isso que a gente diz que defende e pôr em prática. Que aí, a parte de que eu sou defensora, eu sou antirracista, eu defendo a classe negra, mas em atitudes, o que que eu faço, o que que você faz para mudar, né? Mesmo que você nasça num berço negro, mesmo que você tenha convívio, eu acredito que todo mundo, em algum momento, seja nível elevado ou nível mais baixo, já passou por um momento racista. E já tenha superado ou não. Então, acredito que a gente deve começar a transformar este ambiente que a gente convive, né? Seja dentro de casa mesmo, né? Muitas vezes acontece, mesmo você tendo uma ancestralidade negra, porque a sociedade vem e desconstrói o que é da gente, o que é nosso, e a gente acaba se condicionando isso e acreditando. A gente pode buscar, através da arte, ter mais contato com histórias, com relatos, vivências, né? Passarmos a assistir peças de teatro de pessoas negras, músicas de pessoas negras, ler autores negros e dar ênfase a esses artistas, porque através da arte eu acredito sim que a gente consegue dar voz àquele que hoje ainda sofre algum tipo de repressão, porque a gente sabe que isso existe sim, e muitas vezes é algo que a gente não tem conhecimento, que a gente não tem contato. E então eu penso muito que a gente tendo essas atitudes, né? A Djamila, ela até comenta que a gente deve desconstruir e então combater esse racismo que existe na sociedade, né? Porque a cor da minha pele não define nada. A cor da minha pele não quer dizer quem eu sou, o que eu penso, né? E a gente acaba combatendo, é uma luta que não vai ter fim tão cedo, mas a gente ganha força. Ganha muita esperança de uma melhora pro futuro. É bastante interessante, eu lembro-me bem que já passei muito por isso e hoje eu já tenho uma mente mais aberta e gosto muito de falar, porque é algo que tem que ser falado, é algo que tem que ser debatido, né? E algo que tem que ser mostrado para a sociedade de alguma forma. E eu, como mulher, como negra e como artista, busco levar isso através da arte. Tem até um grupo de teatro, que é no canal do YouTube. Eu posso estar deixando o link aqui para vocês assistirem depois, que é o Teatro Circunstância, que é um outro ponto de referência que eu tomei e eu achei muito interessante, que é o coletivo negro, que são pessoas negras fazendo teatro para negros. Não que o branco não possa ter acesso, tá, gente? Mas eles deixam claro que eles tentam buscar essas pessoas negras, tem como alvo, né? Que eles acreditam que é uma questão social, que eles se preocupam muito com a questão estética de um todo, de um contexto em geral, né? E por eles serem negros, eles fazem teatro para negros. Eles buscam, através da arte, levar essa abertura para as outras pessoas negras. Eu vou compartilhar com vocês aqui um pedacinho do vídeo de um coletivo que alguns
deles falam, né? Usam a sua fala, os seus pensamentos e o objetivo do grupo. Aí vocês assistem e daqui a pouco a gente volta aqui. Eu não queria fazer um teatro botando o negro, botando essas referências, uma coisa para turista, para inglês ver, uma coisa folclórica. Eu queria ir na raiz, no fundo mesmo. Então eu me cerquei, a gente se cercou de muita gente que tinha mesmo a base da sua vida, da construção da sua identidade nessas raízes. A gente queria falar da racialidade, a gente queria falar do negro, da condição do negro, da representação do negro no teatro, na cena, principalmente brasileira, mas como essa história se torna social, porque ela é social. Você vai na margem da sociedade, ela é social, ela está ali e não tem como escapar disso. Eu acho que o papel do teatro negro contemporâneo tem sido exatamente esse, quer dizer, transitando por diversas camadas, diversos tecidos discursivos. Agora, se a gente não conseguir transformar isso numa poesia de cena, não vai adiantar, porque o nosso discurso vai ser inócuo. E o que a gente percebe hoje no teatro negro brasileiro é essa profunda preocupação estética, no bom sentido da palavra. O princípio nosso é fazer teatro com atores negros, para um público que permeia isso, não necessariamente que o público seja um público negro, mas um público interessado nesse assunto. A experiência de ser negro no Brasil é uma experiência única. Nós temos que encontrar aqui, no seio da nossa população, as maneiras de enfrentar isso. Tenho certeza que o que Abdias propôs no seu teatro negro, hoje já estaria atualizado. E a resposta para isso é o que estão produzindo os grupos de teatro negro brasileiros hoje, que nós estamos reunidos em forma de fórum, estamos dialogando. Então, os grupos estão dando uma resposta para a nossa sociedade. Eles estão produzindo sua própria dramaturgia, estão dialogando com o nosso tempo. Então, esse é um pedacinho do coletivo negro do Teatro Circunstâncias. Infelizmente, não tem como eu compartilhar todo por conta do tempo, mas fica aí a deixa para vocês depois assistirem com mais calma e ter contato com esse teatro, né? Ter acesso a essas atividades da negritude, né? Com histórias negras, com relatos negros, que é o que eles falam, né? Falam do objetivo do grupo, relatam suas vivências, seus sentimentos, suas sensações diante da sociedade como um todo e no pessoal, né? Eu queria também compartilhar um pouquinho sobre o Bando do Teatro Olundum, que também foi criado pelo Márcio Meirelles, em parceria com o Grupo Olundum da Bahia. Foi a primeira parceria que eles tiveram. E a partir daí eles começaram a desenvolver projetos voltados para a negritude, né? Para o público negro e pelas vivências negras, né? A partir de relatos de vivências negras, defendendo sempre a bandeira do combate ao racismo, através da arte do teatro, né? Eu queria compartilhar com vocês também umas imagens. Na verdade, são vários espetáculos, mas eu escolhi o espetáculo Áfricas, que é um espetáculo infanto-juvenil que eles criaram para valorizar a cultura africana, né? E dar reconhecimento à cultura afro-brasileira. E apesar de o público deles ser voltado para o infanto-juvenil nesses espetáculos, eles foram além
dessa faixa etária, né? E abranger um público como um todo, seja infanto-juvenil, seja adulto e daí por diante. Não são muitas fotos, mas vai dar para ver um pouquinho, né? E depois, se vocês puderem tá procurando para assistir, vai ser muito maravilhoso, vai ser gratificante essa valorização do teatro negro, né? E é isso. Então, essas são algumas das imagens, né, de trechos do espetáculo Áfricas, do bando de teatro Olundum. Depois vocês podem estar olhando na internet, né, o espetáculo num todo. Lá tem algumas partes e acho que fica melhor. A compreensão é só uma deixa, um pedacinho do que eu usei como referência para esta aula. No mais, eu quero agradecer. Obrigada pelo espaço. Espero ter alcançado pelo menos 1% do que eu queria passar, do que eu queria transmitir para vocês, do que eu queria transpassar o que eu sinto, o que eu vivo e enganjar ainda mais essa luta que não é só minha, é uma luta nossa, é uma luta de todos. Obrigada.